Srila Prabhupada, Patita Pavan, Ki Jai, Kor Premanandi, Hari Hari Haribol, Simad Bhagavatam Mahagranta, Ki Jai. Muito bem, bom dia, aqui temos Haridashana Prabhu, Hare Krishna, reverências, Marco Ferrari, que não é nenhum outro senão nosso querido Mahaprabhu Kripa Das, Hare Krishna, Jai, Jagannath Guru, Srila Prabhupada, Ki Jai. E temos aqui também no Instagram, Marina da Costa, Hare Krishna, e Ademais Alves. Ademais Alves também é uma figurinha carimbada, né? Está sempre aí assistindo as lives, né? Então é isso, gente. Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura do Srimad Bhagavatam, nosso estudo diário, regular do Srimad Bhagavatam. Nós estamos aqui no canto 3, cujo título é Compreendendo a Natureza Material, né? E estamos no capítulo 27, não, o canto 3 é Status Quo, e o capítulo é Compreendendo a Natureza Material, o capítulo 27. E o verso que vamos ler agora será o verso 6. Lila das
Benvenuti, bem-vindo Lila Das, Hare Krishna, reverências, todas as glórias a Sri Guru e Goranga. Muito bem, vamos ler então. Primeiro vamos oferecer reverências ao Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu invoco e reverencio o Senhor Supremo Bhagavan, que é pleno de todas as opulências e que está em toda parte, é filho de Vasudeva e Devaki. Idam Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Udirayet. Antes de recitarmos uma Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista, ofereçamos as suas respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasya Lokasya Danyam Swasthanam Mahat. Este Bhagavatam é a encarnação literária de Krishna. Ele foi compilado por Srila Vyasadeva, a encarnação de Krishna. Destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem sucedido, todo bem-aventurado. Krishna Swadama Pagate Dharma Gyana Dibisa Kalonasa de Shanesha Puranarko de Nodita. Este Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol. Ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, Gyana, conhecimento. Aquelas pessoas, né, como nós, que perderam sua visão devido à densa escuridão da era de Kali, obterão luz com esse Purana, obterão uma luz no final do túnel, né, através desse Purana. Né. Muito bem, vamos ler então o verso de hoje, verso número 6, do capítulo 27. Temos uma mensagem aqui de Lila Das. Depois eu vou dar uma olhada nessa mensagem. Ele mandou aqui para o WhatsApp a mensagem. Depois eu vou dar uma olhadinha. Vamos lá. Deixa eu ver se eu vejo a mensagem agora. Só um instantinho aqui. Vamos ver se eu vejo a mensagem que ele mandou. Pode ser uma coisa importante. Tá. É sobre a aula dele. Muito bem. Ok, vamos lá. Yamadbir Jogapatair Abhyasan Shradayan Vitaha Maibhavana Satyena Matkata Shravanena Cham. De novo. Yamadibir Jogapatair Abhyasan Shradayan Vitaha Maibhavena Satyena Madkata Shravanena Cha. Vamos ler palavra por palavra. Yama Adibir, começando com Yama, Yoga Patair, mediante o sistema de Yoga. Abhyasam, praticando. Shradhaya Anvitaha, com grande fé. Mai, a mim. Bhavana, com devoção. Satyena, impoluto. Matkata, história sobre mim. Shravanena, ouvindo. Cha e. Tradução, significado dados por Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. É preciso tornar-se fiel praticando o processo controlador do sistema de yoga, elevar-se à plataforma de serviço devocional impoluto,
cantando e ouvindo sobre mim. Vou repetir. É preciso tornar-se fiel praticando o processo controlador do sistema de yoga e elevar-se à plataforma de serviço devocional impoluto, cantando e ouvindo sobre mim. Muito bem. Vamos ler agora o significado de Srila Prabhupada. Pratica-se yoga em 8 fases diferentes: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Yama e niyama significam praticar o processo controlador, seguindo regulações estritas. E asana refere-se às posturas sentadas. Essas fases ajudam-nos a elevar-nos ao padrão de fidelidade em serviço devocional. A prática de yoga mediante exercícios físicos não é a meta última. A meta real é concentrar e controlar a mente e treinar-se para se situar em serviço devocional fiel. Quando fala-se fiel, significa com fé, né? Shraddha, né? Ou seja, colocando o coração. Bhavana, ou bhava, é um fator muito importante na prática de yoga, ou em qualquer processo espiritual. Explica-se este termo bhava na Bhagavad Gita 10.8. Buddha Bhava Samanvita. Devemos estar absortos pensando no amor a Krishna. Quando alguém sabe que Krishna, a suprema personalidade de Deus, é a fonte de tudo e que tudo emana dele, Ahansarvasya Prabhavo, ele entende o aforismo do Vedanta Janmadi Asya Jataha, a fonte original de tudo. E então pode absorver-se em bhava, ou a fase preliminar de amor a Deus. Rupa Goswami explica muito bem no Bhakti Rasamrita Sindhu como se alcança este bhava, ou fase preliminar de amor a Deus. Ele afirma que, antes de mais nada, é preciso tornar-se fiel, Shraddhavanvita. A fé alcança-se controlando os sentidos, seja pela prática de yoga, seguindo as regras, regulações e praticando as posturas sentadas, seja por ocupar-se diretamente em Bhakti Yoga, como se recomenda no verso anterior. Dentre os 9 diferentes itens da Bhakti Yoga, os primeiros e principais são cantar e ouvir sobre o Senhor. Também se menciona isso aqui. Matkatha Shravanena Cha. Matkatha Shravanena Cha. Matkatha quer dizer meus tópicos. Shravana, ouvir. Né? Ouvindo meus tópicos. Né? Matkatha Shravanena Cha. Pode-se atingir o padrão de fidelidade, seguindo as regras e regulações do sistema de yoga. E a mesma meta pode ser alcançada simplesmente cantando e ouvindo sobre as atividades transcendentais do Senhor. A palavra cha é significativa. Bhakti Yoga é direta e o outro processo é indireto. Mas mesmo se adotando o processo indireto, não há sucesso a menos que se chegue plenamente ao processo direto de ouvir e cantar as glórias do Senhor.
Portanto, aqui usa-se a palavra Satyana. A esse respeito, Swami Sridhara comenta que Satyana significa niskapatena, sem duplicidade. Os impersonalistas são cheios de duplicidade. Às vezes, eles fingem executar serviço devocional, mas sua ideia final é de se tornarem unos com o Supremo. Isto é duplicidade, kapata, ou falsidade, né? O Bhagavatam não permite esta duplicidade. No começo do Srimad Bhagavatam, afirma-se claramente que Paramo Nimatsaranam, este tratado, o Srimad Bhagavatam, destina-se àqueles que são totalmente livres da inveja. O mesmo ponto é novamente enfatizado aqui. A não ser que sejamos completamente fiéis à suprema personalidade de Deus e nos ocupemos nos processos de ouvir e cantar as glórias do Senhor, para nós não há possibilidade de liberação. Vou ler de novo esta frase, né? Essa última frase. A não ser que sejamos completamente fiéis à suprema personalidade de Deus e nos ocupemos no processo de ouvir e cantar as glórias do Senhor, para nós não há possibilidade de liberação. É isso aí. Bem-vindos, quem chegou agora, Sundarang Devidasi, reverências, Hare Krishna, e também Otávio Daniel Neves Maria, que é Ojashri, né? Ojashri quer dizer o Senhor de todo Ojas, de todo o poder, né? Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Shakshur Amilitanjena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayamrupa Kadamahyam Dadati Padantikam. Aqui no Instagram parou o vídeo, não sei porquê. Foi parado o vídeo aqui. Deixa eu botar de novo aqui. Não sei porque que no Instagram aconteceu isso. Vai entender, né? Aqui foi. Não sei o que aconteceu aqui no Instagram, não. O vídeo saiu fora. Estranho isso, gente. Como é que esse vídeo saiu assim? Bom, agora voltamos. Acho que voltamos, né? Bom, voltou. Misteriosamente saiu e agora voltou. Vamos lá de novo então. Magyana Timirandasya, Gyananjana Salakaya, Shakshur Amilitanjena, Tasmai Shri Gurave Namaha, Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale, Swayamrupa Kadamahyam Dadati Swapadantika. Nasci na mais escura ignorância, todos nós nascemos na mais escura ignorância, e o mestre espiritual abre os nossos olhos com a sorte do conhecimento. Ofereçamos, portanto, nossas mais respeitosas reverências a ele. E quando é que Silarupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo de Sr. Chaitanya, me dará refúgio aos seus pés de lótus. Vanchakalpa tarubhyashraki pasino veyavancha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ofereçamos nossas respeitosas reverências a todos os devotos que são cheios de compaixão pelas almas caídas e, como ávido dos desejos, satisfaz o desejo das entidades vivas, em especial a sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale
Srimad-Bhakti-Vedanta Swami Itinamiri. Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Sunyavadi, Pastata Deshtatarine, Jai Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara, Shivasari Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mais uma vez, bom dia para aqueles que chegaram. É que no Instagram, de repente, interrompeu a transmissão, voltei de novo, não apareceu mais ninguém. Vamos ler o verso anterior a esse, que foi até mencionado no significado, que foi lido ontem, né? Foi lido ontem pelo Prabhu. Quem leu a aula ontem? Agora não estou me lembrando. O de ontem é o seguinte, verso 5. É dever de toda alma condicionada ocupar sua consciência poluída, que está agora apegada ao gozo material, em seríssimo serviço devocional, com desapego. Assim, sua mente e sua consciência estarão sob pleno controle. Muito importante o verso de ontem, né? E aí vamos ler o verso de hoje, que nós lemos, Yadvir Yoga Patair Abhyasan Shadayan Vitaha Mai Bhavena Satyana Matkata Shravanena Cha. É preciso tornar-se fiel praticando o processo controlador do sistema de yoga e elevar-se à plataforma de serviço devocional impoluto, cantando e ouvindo sobre mim. E amanhã será o seguinte verso. Ao executar serviço devocional é preciso ter visão equânime de todas as entidades vivas, sem inimizade contra ninguém, mas também sem ligações íntimas com ninguém. É preciso observar o celibato, ser grave e executar as próprias atividades eternas, oferecendo os resultados à Suprema Personalidade de Deus. Aí, muito importante esses versos. Aqui, Kapila Muni está continuando suas instruções para a mãe Devahuti, sua mãe, né, que era uma espiritualista, e no início ele perguntou como ela podia se livrar do envolvimento material, das misérias desse mundo material, como podia se livrar dos apegos ao mundo material, né? Ela se declarou uma pessoa apegada ao mundo material, né? E queria se livrar das contaminações, né? Dos condicionamentos materiais, né? Como alma condicionada, encarcerada nesse mundo material, né? Então essa é a pergunta que um discípulo deve fazer ao mestre espiritual. Esse deve ser o intuito no qual um discípulo deve ter ao aproximar-se de um mestre espiritual. E nesse caso, Devahuti aceitou o seu próprio filho, que é uma encarnação da Suprema Personalidade de Deus, Kapila Muni, que veio na Satya Yuga há milhares e milhares e milhares de anos atrás, no início da criação, né, ou seja, há 1.700.000 anos atrás, onde a duração de vida era muito longa, as pessoas viviam assim por milhares de anos, né? Ou seja, essas pessoas, essas personalidades, né, Devahuti, Kapila Deva. Kapila Deva era o próprio Krishna. Devahuti era uma semideusa, né? Era filha de Manu, né, que era um dos avataras, Manvantara avataras, né? E então, quer dizer, na verdade, Devahuti era assim, quase, praticamente uma semideusa, né? Meio humana, meio semideus, né? E eles praticavam, naquela época, esse processo de yoga óctupla, né? Que também é praticado até hoje de maneira bem assim deficiente, né? Porque não existe
assim, tempo hábil para isso, né? Como eu falei, naquela época, as pessoas viviam muitos e muitos e muitos milhares de anos. Então elas tinham tempo para se dedicar a esse processo de óculo, que, como diz aqui, começa com yama, niyama, que é princípios éticos disciplinares éticos, morais e disciplinares, depois praticando asanas, depois pranayama, exercícios respiratórios, que não, pranayama não é exercício respiratório, pranayama significa o controle do prana, da energia vital, através da respiração. Exercício respiratório a pessoa faz no hospital quando está com bronquite, asma, aí vai lá e faz a nebulização, né? Mas na verdade pranayama significa controlar o prana, os ares vitais, né? 5 ares vitais, prana, udana, vyana, samana e apana, né? que são responsáveis pela toda a fisiologia do corpo, né? Então, através da respiração é possível controlar esses ares, né? Sim, quem deu aula ontem foi o Otsundara, isso mesmo. Mente de Kali Yuga, né? Eu tinha até esquecido que tinha sido ele, né? Então a pessoa faz esses exercícios, né? Assim, essas práticas para controlar os ares do corpo, que são aqueles ares que às vezes deixam a nossa mente agitada ou dispersa, né? ou então muito lerda, muito lenta, né? Ou dormindo demais, ou dormindo de menos, né? Ou agitada, né? E que agita todo o corpo, né? A pessoa come demais ou fica agitada sexualmente. Então, o yogi, quando pratica esse pranayama, ele controla, né? Controla a sua mente, controla as energias, né? Que estão dentro de seu corpo, né? O prana, né? Aí depois desse pranayama, aí tem pratyahara. Pratyahara significa abstrair-se, né? Dos estímulos, dos objetos dos sentidos, né? Os olhos querem ver, né? Os ouvidos querem ouvir, né? A língua quer saborear, né? E o tato, né? Quer sentir assim, quer tocar nas coisas, né? E assim, o olfato quer sentir os aromas. Então, quando a pessoa pratica esse pratyahara, significa uma introspecção, né? A pessoa se introverter, abstrair os sentidos dos objetos, dos sentidos externos, né? Isso é pratyahara. Ahara quer dizer como agarrar, não? E pratyahara, você não agarra. Você, como tem, por exemplo, atyahara, comer demais, né? Atyahara, comer demais ou então acumular mais assim, coisas do que o necessário, né? Mas objetos que é o necessário. Então atyahara, né? Então, mas pratyahara é o contrário, é você abstrair-se dos objetos materiais. Aí depois disso, aí sim, vai ter a prática de dharana. A pessoa vai se concentrar no seu foco, naquele objeto que ela deseja meditar, né? Ela vai praticar concentração, né? Nesse mundo, para tudo precisa de concentração, né? Assim, em todos os tipos de atividades, né? A pessoa que quer ganhar dinheiro tem que se concentrar naquilo. A pessoa que quer passar no Enem, né? Ou fazer um concurso público, tem que se concentrar naquela matéria, né? No esporte, né? Ontem teve um jogo, né? Brasil e Tunísia. E o jogador foi lá e deu um chutão na hora de bater o pênalti, deu um chutão para cima, né? Quer dizer, totalmente falta de concentração, né? A pessoa treina isso a vida inteira, né? Chega na hora H, dá um chutão para cima, né? Falta de concentração total, né? Então, em todos os níveis da vida é preciso de concentração, né? Então, a prática dharana, né? Se pratica até concentrando-se na luz de uma vela,
ou aqui no polegar, né? A pessoa pratica, tem vários, né, assim, artifícios para se praticar a concentração, né? Vários procedimentos. Para depois, então, ela começa a meditar, né? No caso de um Vaishnava, ele então medita em Krishna, a suprema personalidade de Deus, né? Uma pessoa que não é um personalista, que não, assim, adora, assim, a personalidade de Deus como a fonte de tudo, ela vai meditar na luz, né? Eu me lembro que eu fiz o processo inverso, né? Eu hoje sou um professor de yoga, né? Terapeuta ayurvédico, mas há 52 anos atrás eu entrei no movimento da consciência de Krishna, né? E comecei a praticar a Bhakti Yoga, né? Então, eu tinha feito yoga uma ou outra vez, assim, esporadicamente, e eu me lembro, a primeira vez que eu fiz, assim, yoga, né, eu fui lá na PUC, tinha um local onde se praticava yoga, isso anos 72, né, há muito tempo atrás. Aí eu me lembro que a professora apagou todas as luzes, deixou uma luzinha e pediu para todo mundo para ficar concentrado naquela luzinha, né? E depois de um certo tempo, eu me lembro que eu fiquei, tipo, meio dormindo, né? Meio assim, cochilando, né? Meditando naquela luzinha, acabei cochilando, né? Então, essa não é a meditação de um devoto. O devoto, ele medita em Krishna, e para isso ele ouve sobre Krishna, ele tem que entender quem é Krishna, né? E também entender que nós somos servos de Krishna. Bom, então, quem fala para você, estou meditando, estou praticando meditação, tem que perguntar se ela executou os processos anteriores, né? Se ela executou yama niyama, ou seja, se ela é uma pessoa moral, se ela é uma pessoa ética, se ela é uma pessoa disciplinada, né? Que assim, segue assim, uma sadhana, né? Uma disciplina diária, né? Não come de mais nem de menos, não dorme de mais nem de menos, não trabalha de mais nem de menos, né? Não se diverte de mais nem de menos, ou seja, pessoa moderada, disciplinada, regulada, né? Você tem que perguntar se ela, fisicamente, se ela está saudável, se ela senta direito, se ela, assim, tem uma postura, não só uma postura física, porque na verdade os asanas são psicofísicos, né? Uma postura diante da vida, uma postura proativa, né? Os asanas servem para a pessoa ter uma postura, assim, fisicamente falando, inclusive, proativa, né? Porque se a pessoa fica toda assim, ela vai ficar, se ela fica toda assim, cabeça baixa, vai ficar deprimida, né? Isso aí vai promover uma depressão, né? Então, quando a pessoa pratica um asana, ela fica uma postura proativa, deixando a coluna ereta para que as energias fluam de cima para baixo, de baixo para cima, né? No seu corpo, né? Os canais, os nadis, né? Possam fluir livremente, né? E aí também, depois disso, ela tem, como eu falei, praticar controle desses áreas do corpo e depois a abstração e a concentração. Aí sim ela pode sentar para meditar, né? Então quem fala, eu pratico meditação, geralmente essa meditação é fake, né? Não é a verdadeira meditação. E finalmente a pessoa alcança o estado de samadhi. Então, o estado de samadhi não se pratica. A pessoa alcança depois que essa meditação fica madura. Depois de muito tempo praticando essa meditação, aí esse estado de samadhi ele surge como um prêmio, né? Então ninguém pratica o samadhi, né? Então a palavra samadhi vem, a palavra sama significa igual, equânime, deu origem até a palavra seime em inglês, né? Samastiti quer dizer estou equilibrado, né? Samastiti, stiti quer dizer estar, né? O verbo estar. Samastiti, estou equilibrado, estou o lado direito e esquerdo do cérebro, né? O lobo
né, inteligência emocional, inteligência racional, estão equilibrados, né? As energias estão equilibradas, solar e lunar, Ida e Pingala, né? São os canais energéticos. Então, eu estou equilibrado, Samadhi, a minha mente está equilibrada, equânime, né? Então, nesse momento, então, a pessoa está totalmente absorta, absorta. E a gente pode até dar um exemplo, assim, existe o samadhi material, por exemplo, né? Sempre dou esse exemplo, né? Uma vez eu vi até um filme, né? Dois caras jogando xadrez ali, eles estavam tão concentrados no jogo de xadrez, e aí começou uma briga, assim, um jogando cadeira no outro, e começou uma confusão. Eles estavam ali impassíveis ali, concentrados no jogo, né? Isso é um samadhi material, né? Ou seja, nada perturbou eles, né? E tem o exemplo do samadhi transcendental, que é o exemplo de Srila Prabhupada, né? Srila Prabhupada, ele veio para o Ocidente, na idade avançada, e passou por inúmeros obstáculos, inúmeros assim, problemas, né? Mas ele manteve o seu foco na instrução do seu mestre espiritual, né? E no seu dever de propagar a consciência de Krishna no mundo ocidental, em inglês. E apesar de todos os impedimentos, nas situações mais difíceis, ele conseguiu manter o seu foco e não se abalou, mesmo diante das maiores dificuldades, né? Então, esse é um exemplo de samadhi, né? Samadhi não significa que a pessoa vai para uma montanha lá nos Himalaias e fica lá sem comer, sem dormir, e assim, isso até pode ser que um yogi, hoje em dia, é muito raro. Naquela época, na época de Devahuti, isso era possível. Até pode ser que hoje em dia alguém consiga, né? Algum yogi assim, lá nos Himalaias. Mas samadhi é uma coisa prática. A pessoa pode estar, como Prabhupada, em Nova York, né? Como ele diz no filme, perambulando de um lado para o outro, sem primeiro ano, passando por, como se diz na gíria, o maior perrengue, né? Assim, se mantendo com a venda dos livros que ele trouxe, né? Uma caixa de livros, cada dia dormindo num lugar diferente, né? E assim, às vezes, assim, não tendo nem o que comer, né? Tendo que vender o livro para comprar comida, né? E ainda assim ele manteve-se firme na sua convicção, né? E assim conseguiu sucesso, né? No seu intento, né? de iniciar esse movimento Hare Krishna. Graças a ele estamos aqui agora, né? Todos nós estamos aqui agora graças a esse esforço, onde Srila Prabhupada passou por fez muita austeridade, severas austeridades, para nos abençoar com a consciência de Krishna, né? E eu peguei aqui a definição que Krishna dá na Bhagavad Gita sobre Samadhi. Eu vou ler aqui para vocês, é no capítulo 6 da Bhagavad Gita, dos versos 20 ao 23, onde Krishna fala o seguinte, definindo o que é Samadhi. Então, na etapa de perfeição, chamada transe ou Samadhi, Di quer dizer concentrar a mente, meditar. Di, como tem Dhyana, nesse capítulo 6, chama-se Dhyana Yoga, a yoga da meditação, a yoga, né, onde a pessoa concentra a sua mente, no seu foco, Dhyana, né? Então, Samadhi, a mente focada num ponto, equânime, né? Então, nessa etapa de perfeição chamada transe ou Samadhi, a mente abstém-se por completo das atividades mentais, materiais, pela prática da yoga. Caracteriza esta perfeição o fato de se poder ver o eu com a mente pura e sentir prazer e regozijo no eu. Você vai poder ver o seu próprio eu com a mente pura e sentir prazer e regozijo com
no seu eu superior, entrando em contato com o seu eu superior. Né? Nesse estado jubiloso, o yogi situa-se em felicidade transcendental ilimitada, percebida através de sentidos transcendentais. Nesse caso, ele jamais se afasta da verdade. E ao obter isto, vê que não há ganho maior. Quer dizer, ele jamais se afasta da verdade, não se torna um farsante, né? Como diz aqui nesse significado, né? E ele acha que não há ganho maior, né? Nem ganhar na loteria, nem receber assim $1 milhão. Para ele não há ganho maior do que esse. Situando-se em tal posição, ele nunca se deixa abalar, mesmo em meio às maiores dificuldades, como eu falei para vocês sobre Prabhupada, né? Que não se deixou abalar, mesmo em meio às maiores dificuldades. Esta é a verdadeira maneira de alguém livrar-se de todas as misérias surgidas do contato material. Como também diz no outro verso da Bhagavad Gita, né? Bhoktaran Jagyatapasan Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sahabhutanam Gyatvaman Shantim Rishati, né? Que é aquela pessoa que ela entende que Krishna é o supremo desfrutador, Bhokta, né? Bhoktaram, né? Nós somos Bhaktas e ele é o Bhokta, né? Supremo desfrutador, né? Jagya, de todos os sacrifícios e de todas as austeridades, né? Ou seja, a austeridade que Srila Prabhupada fez não foi para ele, foi para Krishna. As pessoas fazem austeridade também para si mesmas, né? Assim, acordam de madrugada, trabalham 12 horas por dia, né? Ou vão para uma academia, ficam lá horas e horas para ficar com o corpo forte, né? Não, essa austeridade que já fez, a Prabhupada fez para Krishna, né? Então, ele é o desfrutador de todas as austeridades e sacrifícios, né? E Sarvaloka Maheshwaram, ele é o Senhor Supremo, dono de todos os planetas e todos os semideus nesses planetas. Suridam Sarvabhutanam, ele é o verdadeiro amigo e bem-querente de todos os seres vivos, né? Porque, na verdade, muitas pessoas querem, os políticos dizem, eu vou ajudar os pobres, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas, na verdade, eles estão pensando só neles, né? Só na sua própria, no seu próprio bem-estar da sua família, né? Só em enriquecer e mais nada, né? Na verdade, eles estão agindo de maneira falsa, né? Assim, prometendo mundos e fundos para todos, mas, na verdade, a meta deles é eles mesmos se beneficiarem, né? Então, não. Suridam Sarvabhutanam, o verdadeiro amigo e bem-querente de todos é Krishna. Então, quando a pessoa reconhece isso, que Krishna é o desfrutador, que Krishna é o supremo proprietário e que Krishna é o verdadeiro amigo de todos, Gyatvaman Shantim Rishati, ela alcança a paz de todas as misérias surgidas do contato material. E aqui no significado, Srila Prabhupada ele cita um outro verso da Gita, que é o verso 10.8, capítulo 10, verso 8, né? Que é um verso muito conhecido, né? No qual Krishna fala Ram Sarvasya Pravavo Mata Sarvam Pravatate Itmatva Bhajanteman Buddha Bhava Samanvita, em que ele diz assim, eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. E aqueles sábios que reconhecem essa minha natureza transcendental se ocupam em meu serviço devocional e me adoram com todo bhava, com todo amor, né? Então, esse reconhecimento ele é muito importante para a pessoa se livrar, né, de todo encarceramento material. Vamos aqui assim seguir, né, assim comentar o significado de Srila Prabhupada, né?
ele começou falando, né, como eu já expliquei, sobre esses oito etapas, né? E Prabhupada ele explica assim, naquela época era possível chegar à perfeição praticando assim regularmente esses 8 etapas. As pessoas tinham tempo suficiente para isso, né? Mas na era de Kali nós temos no máximo 100 anos de vida, nem isso, né? Que chega a 100 anos é considerado um herói, né? Então como diz no Bhagavatam, né? As pessoas Pranal Pilsal Sabia Calor Jasmin Jugejanaha Manda Sumanda Matayo Manda Bhagyar e o Padutaha. Os sábios falaram para Sutta Goswami nessa era de Kali, nessa férrea era de Kali, era do caos e da hipocrisia, as pessoas têm vida curta. Pranal Pilsal Calor Jasmin Jugejanaha, elas são desorientadas, elas não têm uma orientação fidedigna de um mestre espiritual. É muito raro assim, nós encontrarmos um guru genuíno, né? A maioria desses gurus são farsantes, né? São enganadores, né? Então, as pessoas são desorientadas por políticos, por diferentes teorias, diferentes teses, né? Especulações mentais, né? Elas são preguiçosas, tanto espiritualmente quanto materialmente, né? Elas são briguentas, qualquer coisinha já é uma desavença, qualquer pretexto já é uma desavença, as pessoas já se desentendem, né? E elas têm memória curta, né? Vida curta, fornecimento de alimentos e mantimentos é reduzido. Então na Kali Yuga tudo é reduzido, né? Então os sábios falam para Sutta, por favor, nos dê algo assim que possa beneficiar as pessoas nessa era de Kali Yuga. Nos dê a essência, né? Nos dê a essência, né? Mas naquela era, no início da criação, Devahut, que era praticamente uma semideusa, para ela era tranquilo ao chegar a essa autorrealização, praticando esses 8 processos. Hoje em dia, esses processos são apenas acessórios, né? E que, na verdade, a meta última seria chegar ao estado de Bhakti Yoga, né? Como o próprio Krishna diz no final do capítulo 6, né? Jognan Apisarvesham Magatenantaratmana Shraddhavan Bhajate Joman Sameyukta Tambomata, né? E Krishna fala, depois de descrever todo esse processo de Dhyana Yoga, da meditação, ele fala de todos os yogis, Yogina Apsarvesham, né? Aquele, vamos ler o verso, né? Aquele que se ocupa do meu serviço devocional e me adora com todo o coração, para mim é o mais elevado de todos, está mais unido a mim no yoga. Eu vou ler aqui, estou com o Gita aqui na mão, vou ler exatamente a tradução que foi feita. Diz assim: e de todos os yogis, aquele que tem muita fé, de novo a palavra fé, né? Shraddha, né? E sempre se refugia em mim, pensa em mim dentro de si mesmo, e me presta serviço transcendental amoroso, é o mais intimamente unido a mim em yoga, e é o mais elevado de todos. Esta é a minha opinião de Krishna. Não é a minha opinião, a opinião de Krishna, a Bhagavad Gita, né? Então, yoga quer dizer unir-se, juntar-se, união com o Supremo. E segundo Krishna, que está mais unido com ele no yoga, é aquele que está prestando serviço transcendental amoroso em Bhakti Yoga, né? E que é o método direto. Prabhupada fala aqui que é o método direto, né? É como, por exemplo, eu falei no início que eu primeiro, né, me tornei um devoto para depois começar a praticar essas técnicas de Hatha Yoga, posturas e pranayama, etc. Né? Quer dizer, eu quando comecei a praticar Hatha Yoga, já tinha passado 30 anos que eu estava praticando Bhakti Yoga, né? Então eu comecei do final, né? Ou seja, a maioria dos devotos, né, que se tornaram
depois professores de yoga, etc., eles começaram primeiro em Bhakti Yoga. Agora, a maioria das pessoas, não, muitas pessoas começam fazendo yoga, aí conhecem os devotos, aí tornam-se devotos, né? Depois de algum tempo, né? Começa a praticar Bhakti Yoga, né? Essa é a grande maioria, né? Então, eu tive essa fortuna de primeiro conhecer Prabhupada e cantar o Mahamantra Hare Krishna, que quer dizer, já fui direto para o último andar, para depois conhecer os andares de baixo, né? Ou seja, o processo do movimento da consciência de Krishna já te dá já o sumo bônus, já te dá assim, o que é o máximo. É claro que não estamos preparados para isso, né? Para ter esse amor puro, estamos cheios de contaminações, cheios de poluições mentais. Então, a gente começa a cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e vamos nos purificando e vamos então indo para os andares de baixo, né? Vamos assim arrumando, né, os andares de baixo até chegar no primeiro andar, até chegar no térreo, no porão, né? Então, o movimento da consciência de Krishna dá assim o ideal, né? E mesmo nos livros, né, o ideal é colocado, né? Então, o que acontece? Depois que a pessoa ela pratica o processo direto, esse processo indireto ele vem naturalmente, a pessoa se torna disciplinada, se torna uma pessoa moral, uma pessoa ética, se torna uma pessoa assim íntegra, passa a ter uma postura diante da vida positiva, proativa, passa a se tornar introspectiva, né? Mantém para poder cantar o Mahamantra Hare Krishna, né? Praticando na japa, mala, né? Ela é obrigada a praticar concentração, praticar meditação e concentração, né? Quando você canta japa, dharana está incluído, né? Porque se você não concentrasse, você dorme, né? Então você canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Se você não estiver concentrado, daqui a pouco você dorme. Eu vi vários devotos que cochilam e dormem durante a japa, eu mesmo. Ontem eu estava cantando japa e quando eu vi, estava cochilando, né? Então a prática de meditação já é a japa, é obrigado a ter concentração, já faz pranayama automaticamente, né, que você tem que inspirar profundamente, aí Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare. Depois você pode até entoar mentalmente na hora que você está inalando, né? Você não pode inspirar e cantar ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala cantar, é entoar, né? Porque a tradução de chant é entoar, né? Mas agora já anos e anos nós falamos cantar, né? Cantar significa entoar o mantra, né? Então, ou murmurar, né? Então, é como você não pode murmurar o mantra na hora que está inspirando, você pode mentalmente, né? Entoar mentalmente, que também manas mantra, né? E depois Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, vai esvaziando o pulmão, né? Cantando o Mahamantra. Então já é um pranayama, né? Principalmente porque o devoto ele faz isso de uma maneira assim ritmada, né? E automaticamente tem um período de inalação, um período de exalação ritmado, né? Já controla os ares do corpo, né? Os ares vitais, e automaticamente com o tempo o devoto vai se absorvendo na prática do serviço devocional, né? Então, é um processo natural, né? No mundo espiritual, ninguém está praticando asanas, ninguém está praticando assim, mecanicamente os pranayamas, né? Até porque lá não tem oxigênio, assim, não tem esse processo, né, de cardiovascular, né? Não existe no mundo espiritual, né? O corpo é espiritual, não precisa praticar pranayama, né? E as pessoas as almas já estão naturalmente concentradas em Krishna, né? Então, aqui Srila Prabhupada, ele cita esse verso, né? Que através de que os sábios, eles Buddha Bhava Samandita, eles adoram Krishna com amor, né? Buddha Bhava, conhecendo Samandita, quer dizer, de forma equilibrada, né? Samandita, né?
pensando em Krishna, né? E Prabhupada depois, no final, ele fala sobre esse processo de ouvir e cantar, né? E o tema dessa aula de hoje é: a não ser que sejamos completamente fiéis à Suprema Personalidade de Deus, nos ocupemos no processo de ouvir e cantar as glórias do Senhor, para nós não há possibilidade de liberação. E aí o Srimad Bhagavatam, ele confirma isso, né? Naquela famosa sequência de versos que nós falamos sempre, né? Começa no capítulo 2, o verso... capítulo 2 do primeiro canto, já é explicado logo no primeiro canto, capítulo 2, no verso 16, né? Que já fala: Shushu Shosha Dadanasya Vasudeva Kataruti Samahasya Vaya Vipra Punyatirtha Nishevana. Fala assim que ó sábios, duas vezes nascidos, servindo aqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, devotos puros, presta-se um grande serviço. E através de tal serviço, obtém-se afinidade por ouvir as mensagens de Krishna, ou Vasudeva Kata, né? Esse Vasudeva Kataruti, esse gosto por ouvir, né? Isso aí, ele é obtido por servirmos aquelas grandes almas, né? Como Srila Prabhupada, né? Os Mahabhagavatas. A gente obtém um gosto por ouvir, né? E a partir daí a gente pode desenvolver esse lute. Sem esse lute, sem esse vairagya, essa é a nossa... A gente não pode chegar a nenhum lugar. Não podemos chegar a lugar nenhum sem esse lute, esse gosto, e que através desse gosto se desenvolve vairagya, renúncia, né? Sem obter esse gosto, esse lute, né? Como diz esse verso, Vishavi Nivartante Niraharasa Derina Rajovarjan Rajopyasya Parandristva Nivartante. Parandristva, esse gosto superior, né? Sem obter esse gosto superior, a pessoa não pode desenvolver desapego das coisas materiais, né? Isso é obtido através de servir as grandes almas, né? E aí, através desse gosto, né? Como disse aqui Prabhupada, no significado, começa com essa estrada, com essa fé, né? Aí depois dessa Shreya vem Sadhu Sangha, associação com os sadhus, com as pessoas que já estão avançadas na consciência de Krishna. E aí então é Bhajana Kriya, a pessoa pratica esse ouvir e cantar, né? Chama-se Bhajana Kriya, né? Ela se purifica para esse ouvir e cantar. E aí então Anartha Nivriti, ela se purifica de todos os maus hábitos, de todas as contaminações mentais, materiais, de todas, né? E então ela desenvolve Shrivantan. Shrivantan significa assim, uma avidez por Swakata Krishna, que já é o verso 17, né? Shrivantan Swakata Krishna, Punyasavana Kirtana, Hridanta Soyabadrani, Vidunot Suhrit Satan, que Krishna no coração do devoto sincero, naquele devoto que é sério e sincero, então ele como Paramatma, que ele é o benfeitor do devoto sincero, ele purifica do coração todo o desejo do gozo material. Para aquele devoto que desenvolve essa avidez, esse desejo ardente, né, de ouvir suas mensagens, assim como a gente vê que aqui nas nossas lives, né, sempre tem assim, regularmente está aqui, né, a Sundarang, são exemplos, né, o Jasri, né, o Marcelo Magalhães, né, são ouvintes assim regulares, né, Haridashna, né, e aí então através dessa audição regular, né, todo o desejo dos sentidos é removido, né, e através de ouvir as mensagens de Krishna, que elas são assim virtuosas por si mesmas, porque quando são adequadamente cantadas e ouvidas através da boca do devoto. E aí então, quando a pessoa ela desenvolve essa purificação, ela nasce para este Abhadareshu Nityambhagata Sevaya. Bhagavatim Tamasloke Bhakti Bhagavati Nashiki. Por ouvir regularmente
como diz aqui nesse verso, né? Abhyasa quer dizer sadhana. É a mesma coisa, né? A pessoa regularmente ela ouve e canta sobre as glórias de Krishna, ouvindo as aulas do Bhagavata regularmente, né? E prestando serviço ao devoto puro. Então, quase tudo que é inauspicioso do nosso coração, né, é destruído, né? Todas aquelas coisas indesejáveis, tudo que é molesto, né, é quase completamente destruído. E o serviço devocional se estabelece como um fato irrevogável em nossas vidas. E aí, quando esse serviço devocional se estabelece em nossas vidas, aí sim que inicia o processo da liberação, né? Porque, aí diz, já fala no verso 19, que diz: Tadarajastamobhava kama lobha dayashtadi chetetara navidam e sitansattva prasidati. Que assim, então tão logo esse serviço devocional se estabelece no nosso coração, né? Esse processo, né, de ouvir, cantar, lembrar, adorar, né? O que acontece? Os efeitos do modo da paixão e da ignorância, que são luxúria, ira, cobiça, ansiedade, tudo isso desaparece do coração. E aí então o que acontece? Nos tornamos felizes e nos estabelecendo no modo da bondade. Quando a pessoa se estabelece no modo da bondade, né, através do processo de Bhakti Yoga, vem então o próximo passo, né, que já é o verso 20, né, que diz o seguinte, fala: Evam prasana manaso bhagavad bhakti yogata bhagavatatva vidyanam mukta sangasya jayate. Ou seja, aí a pessoa alcança a liberação. Nesse momento ela alcança, quando ela está estabelecida na bondade e ela continua a executar serviço devocional, ela alcança Shuddha Sattva, a bondade pura. Ela transcende, né? Mancha Yoga Vicharana Bhakti Yoga Nasevate Sagunam Samati Taitam Brahma Bhuyaya Kopate. Quando a pessoa pratica esse serviço e não cai em nenhuma circunstância, assim, ininterrupto, né, e motivado, né, Vyabhicharana Bhakti, chama-se Vyabhicharana Mancha Yoga Vicharana. Então o que acontece? Mancha Yoga Vicharana Bhakti Yoga Sevate Sagunam Samati Taitam. Ela transcende os modos, Sagunam Samati Taitam, e ela se situa em Brahma Bhuyaya Kalpate, né? E ela consegue superar os 3 modos da natureza quando a mente está assim vivificada por ouvir e cantar, vivificada pelo contato com o serviço devocional ao Senhor. Então ela obtém um conhecimento científico e positivo sobre a personalidade de Deus. E nesse estágio ele se liberta de todo o contato com a matéria. Exatamente o que o Prabhupada fala aqui, né? Que não é possível a pessoa alcançar a liberação a menos que estejam completamente fiéis e com fé, né, nos ocupemos no processo de ouvir e cantar as glórias do Senhor. Fora isso, não há possibilidade. Então, quando a pessoa ouve e canta, ela purifica o coração, né, ouve e canta da fonte correta, né, ela se livra dos efeitos dos modos inferiores, luxúria, paixão, ira, cobiça, e ela então se situa na bondade, até que quando ela faz serviço devocional assim, regularmente, ininterrupto, ela transcende os 3 modos, até a bondade material ela transcende, e obtém um conhecimento científico e positivo sobre Krishna. Nesse estágio ela se liberta. Nesse estágio ela alcança então a liberação tão desejada, né? E aí então, o que acontece quando ela alcança a liberação? Prabhu, eu tenho muitos problemas, ansiedade, tenho muita, assim, depressão, e, assim, eu tenho, assim, um nó no coração, tenho, assim, aquela angústia, né? Aí é dito que depois que a pessoa se situa, assim, em serviço devocional, e se libera, situando no modo da bondade pura, Tidya Hididate Hidaya Grantis, Tidyante Salvação Serra, Kishante Chasya Karmani, Dristevat Manisvare.
Aí o que acontece? Bidete Hidayah Grantis. Hidayah quer dizer coração, e Granti quer dizer nó, né? Hidayah Granti quer dizer o nó em Vishnu, o nó no coração. Aquilo que nos impede de ficar no modo da bondade. O que é o nó em Vishnu? O nó em Vishnu é o Senhor do modo da bondade, né? Se nós estamos com um nó no coração, nós estamos com o nó, é dito que é Vishnu Granti, né? Então, esse nó no coração se rompe, Bidete Hidayah Granti. Tindante salvação, a corrente das ações frutivas, o karma, termina, né? Quando se vê a predominância no eu. Todas as apreensões são cortadas em pedaços. Aquelas apreensões, aquelas mágoas, tudo que a gente carrega, né? Desde as vidas passadas, mágoas, ressentimentos, tudo é cortado em pedaços, né? Esse nó no coração se desfaz. Então a corrente de ações frutivas, o karma termina quando a gente vê a predominância do eu Paramatma e do nosso eu superior. E aí, essa sequência de versos termina com o verso 22, que diz o seguinte: Atovai Kavayo Nityan Bhaktim Paramaya Muda Vasudeva Bhagavati Kurvanti Atma Prasadani. Fala o seguinte: certamente, portanto, desde tempos imemoriais, todos os transcendentalistas, o que é transcendentalista? Aqueles que transcenderam os três modos da natureza material. Todos eles têm prestado serviço devocional ao Senhor Krishna, a personalidade de Deus, com grande deleite. Não é uma coisa assim dolorosa, austera, não. Com grande deleite eles prestam serviço devocional ao Krishna, porque tal serviço devocional ele é vivificante para o eu. Ele vivifica o nosso eu, ele nos traz o nosso eu superior, né? E através de despertar o nosso eu inferior, a gente vai assim, conseguir dominar o nosso eu inferior, né? Nossa mente mundana, nossa inteligência material, né? E nosso falso ego, né? Nós achamos que somos essa personalidade, né? Que nos identificamos com as falsas designações, né? Que nós adquirimos nesse mundo, né? E é como diz Rupa Goswami, ele fala no seu Bhakti Rasamrita Sindhu, um livro que foi traduzido por Srila Prabhupada como Néctar da Devoção, né? E nesse verso se fala Sarvopad Vinir Muktam. Sarvopad Vinir Muktam. Quando a pessoa ela se livra, Vinir Muktam, de todas as identificações, né? O Padis são as nossas designações mentais, né? Eu sou homem, sou mulher, sou brasileiro, sou indiano, sou preto, sou branco, sou dessa comunidade, aquela outra comunidade, sou, né? Agora estamos lá na COP30, né? Sou indígena, sou isso, sou aquilo, né? Não sei se livra das identificações corpóreas, né? E étnicas e nacionais, né? E então, Tatparatwena Nirmalan, e ela Nirmalan, ela se livra de todas as contaminações, né? Mala quer dizer contaminação mental, né? Mala, né? Como diz assim, esse cara é um mala, né? Tá certo, né? A palavra mala quer dizer excremento, né? Então, Tatparatwena Nirmalan, ela se livra de todas as contaminações mentais, e Rishikena Rishikesha, ela ocupa os seus sentidos no serviço a Rishikesha. Rishikesha é o nome de uma cidade na Índia, mas também a palavra Rishikesha é o nome de Krishna, que significa o Senhor dos sentidos, né? Então ela ocupa seus sentidos, tato, olfato, paladar, a visão, no serviço a Rishikesha. E assim ela controla a sua mente, né? Caso contrário, ela vai estar vítima dos objetos dos sentidos, né? Tato, olfato, paladar, audição, como eu falei no início, né? Tem
aquela outra sequência de versos, Bhagavad Gita, que diz Jayato Vishayam Punsha. De novo a palavra de. A pessoa, em vez de concentrar-se em Krishna, em vez de cantar Hare Krishna, em vez de estar para seu sentido, serviço a Krishna, ela está focada em algum objeto material. Então, por contemplar esse objeto material, Punsha, ela cria a sanga, apego àquele objeto. Né? Então, por exemplo, a pessoa vai querer meditar, aí ela sente um cheiro gostoso de uma comida deliciosa, que ela gosta muito, aí acabou com a mente dela, vai contemplar, vai ficar com a boca cheia d'água, por estar sentindo aquele cheiro, e a sua meditação está destruída. Né? Ela vai se imaginar comendo aquilo e pronto. Né? Então chama-se o apego. Né? Aquela porque contemplar não é só com os olhos, pode contemplar com o olfato, contemplar com a audição, né? Contemplar com o tato, né? Com todos os sentidos. Né? E você, nesse caso, deu o exemplo do olfato, né? E também o paladar, né? Quando a boca fica cheia d'água, a pessoa fica querendo, então, satisfazer a língua. Aí, nesse momento, a meditação dela vai por água abaixo. Né? Ou então, ela está querendo meditar e aí ela ouve um som de uma música que ela gosta muito, assim, se ela é fã dos Beatles, por exemplo, ou é fã dos Rolling Stones, ou é fã, sei lá, da Madonna, o que quer que seja. Ela vai ouvir aquele som e a mente vai atrás daquele som e pronto. Está destruída a sua meditação. Né? E aí, também através do tato, né? De tocar numa coisa macia, né? Pessoas querem tocar em algo, né? E isso aí também faz com que a meditação da pessoa seja desviada. Então, Gyayato Vishayam Punsha, quando a pessoa contempla o objeto do sentido, por exemplo, a visão. A pessoa não é cega, se ela está andando na rua, aí ela vê assim uma mulher bonita, no caso, se for uma mulher, vê um homem bonito, né? E aí, então, se ela olha uma vez, tudo bem. Mas se ela olha pela segunda vez, esse que é o problema. Se olhar uma vez, você está contemplando assim, uma paisagem, né? Mas na hora que você se fixa numa coisa, né, específica, né, e você contempla aquilo, aí a mente se desvia. Né? Porque ninguém pode andar igual um cavalo, assim, com aquela tapa-olho aqui para não olhar dos lados, né? Não é possível, mas a gente pode controlar, né, a visão meditando nas formas de Krishna. Né? O olfato cheirando os incensos e as flores oferecidas a Krishna. O paladar saboreando os alimentos que são oferecidos a Krishna Prasada. O ouvido ouvindo o som do mantra. Agora vamos ter o Kirtana Fest amanhã, né? Vai começar até domingo, né? O dia inteiro, né? Ouvindo o Mahamantra Hare Krishna, purificando o nosso sentido da audição, né? E o tato tocando nos objetos devocionais, né? Ou até mesmo nos pés de lótus de um devoto. Né? Nesse jeito nós vamos purificar o nosso sentido. Aí senão vamos criar apego pelos objetos do gozo, dos sentidos. Né? Aí, sanga te kama. Quando nós desenvolvemos esse apego, aí kama, vamos querer desfrutar esses objetos. Né? E como não é possível obter a verdadeira felicidade através do gozo dos sentidos, aí kama krodo, aí vem a frustração, vem a ira, né? Kama krodo bijayate, aí krodo bhavati sammoha, dessa ira vem sammoha, a ilusão. A pessoa fica em maya, achando, mas quer dizer aquilo que não é, né? Confundindo 6 por meia dúzia, né? Confundindo uma cobra pensando que é uma corda, ou uma corda pensando que é uma cobra, né? Está totalmente iludida. E aí, Sammoha Smriti Vibrama, a sua inteligência é perdida. Ela esquece tudo que ela aprendeu, esquece tudo que ela vivenciou e só quer desfrutar. E aí então, Smriti Bhansa Buddhinasa
Buddhi só para sentir. Ela perde a inteligência, ela cai, ela perde o discernimento do que é bom para mim, do que é mal para mim. Isso é inteligência. Inteligência serve para discernir. Não, isso aqui é gostoso, mas vai me fazer mal. Né? Então não vou comer isso. Né? Não vou fazer isso porque vai me prejudicar. Isso que é shreyas. É aquilo que vai me dar o verdadeiro benefício. Né? Ah, isso aqui, esse remédio é amargo. Mas se eu tomar ele, eu vou me curar. Ah, eu vou no dentista. Ah, mas vai doer muito, mas eu preciso. Né? Estou com cárie, tenho que tratar o canal. Ah, mas é muito dolorido, mas eu preciso. Isso vai me beneficiar a longo prazo. Por exemplo, eu arranquei 2 dentes, né? Está dolorido, incomoda, mas se eu não deixasse, não arrancasse, ia acabar infeccionando, criando alguma infecção, né? Então esse incômodo vai me beneficiar a longo prazo, feias. Mas aí quando a pessoa está iludida, está sem inteligência, ela quer presa, ela quer desfrute agora, ela quer aquilo que vai lhe dar prazer agora, e nesse momento ela cai totalmente, se afunda na existência do gozo do sentido, na existência material. Né? Então é isso, gente. Acho que já falei bastante, são 9h23. Né? Eu queria agora ler aqui as perguntas e comentários de vocês. Deixa eu ver aqui. Já tinha cumprimentado o Mahaprabhu Krishna, Kripa, tinha comentado o Liladas Bendenuti, Sundarang Devidas tinha comentado, Oshasvi já tinha cumprimentado. Sim, já sei que era o Atsundara. Na hora sim não me lembrei, né? Vamos ver quem está mais aqui. Vamos ver aqui. Isso mostra que vocês estão seguindo, né? Sabem quem deu aula ontem? Adilila, Hare Krishna Adilila, Carlos Alexandre, tem um nome, né? O Atmarama, né? Parece, né? Coloca sempre seu nome espiritual. Ele diz aqui, prazer e regozijo no eu superior. Atmarama, isso mesmo. Luiz Rocha Goulart. Não tem mais nenhum comentário aqui. Hoje o Marcelo Magalhães acho que não deu para ele ouvir a aula ao vivo, se ele faz perguntas, né? Como não tem nenhuma pergunta, só tem alguns comentários. Sim, o Osho Ashir fez um comentário aqui. Fez pergunta também. Ele fala assim, Prabhu, um yogi controla os sonhos. Qual é o significado dos sonhos nos Vedas? Essa pergunta do Osho Ashir, né? Então ele diz que tem 3 estados, né? Tem o estado desperto, o estado de vigília e o estado de sono profundo. Né? O sono profundo a gente não pode controlar racionalmente. Né? O sono, quando a pessoa está em sonho, tudo que nós estamos sonhando é resultado do nosso subconsciente. Né? Nosso inconsciente. Aqui são assim, imagens que afluem do nosso subconsciente. Né? Muitas vezes a gente não se lembra do que sonhou, né? E algumas vezes nos lembramos. Agora, tem ocasiões em que a gente participa do sonho. Né? Não sei se já aconteceu com você ou com quem aqui está ouvindo, né? Que você é capaz de participar do sonho e tomar decisões no sonho. Né? Já aconteceu comigo, né? Que você toma decisões, você evita certas coisas, você, né? Toma faz algumas decisões positivas durante o sonho, né? Isso às vezes acontece, né? De você poder participar do sonho e até controlar o sonho, né? Porque ele fica a seu favor, né? Isso às vezes acontece que você, mesmo dormindo, você consegue participar do sonho, né? Ativamente, assim, conscientemente, né? Mas é mais raro. Geralmente a gente não tem muito controle sobre o sonho. E claro que o sonho vai ser um resultado de nossas atividades diárias, né? Dos sanskaras, né? Porque a gente tem várias experiências nessa vida que são chamadas sanskaras,
né? E esses sanskaras vão gerar vasanas, que são os efeitos desses sanskaras, né? Que são manias, vícios, assim, modos de encarar a vida, né? Contaminações materiais, né? Tudo isso são vasanas que vêm dessas experiências, né? Assim, reminiscências do passado, né? É por isso que os psicólogos, os psicanalistas, eles fazem essa psicanálise, manda a pessoa começar a falar sobre a vida delas e relembrar, né? E entrar em contato com esses vasanas, que uma vez identificando eles, né, a causa dos seus problemas, aí ela pode lidar melhor com eles, né? Aí é que Sundarang está falando aqui, não, o Shashi falou aqui, o bom de arrancar dente é que a dieta de recuperação é a base de sorvete. Olha o gosto dos sentidos no sorvete. Mas se você toma sorvete prachada, né, se oferece a Krishna, né, e sabendo que aquilo ali, muitas vezes, presa e cheia se confundem, porque, por exemplo, prachada geralmente é muito delicioso, né, os devotos cozinham assim, preparações deliciosas, e ao mesmo tempo isso aí é saboroso, dá prazer à língua, e ao mesmo tempo é espiritual, né? Então é Shreyas e presa ao mesmo tempo. Não é que presa é sempre negativo, né? Tudo que dá prazer é negativo. Não, até mesmo o Krishna fala, eu sou o sexo quando é feito segundo o Dharma, né? Dharma viruddho bhuteshu. Significa isso, o sexo feito por um casal, né, que se ama e com o propósito de ter filhos, né? Então Krishna fala, esse gozo do sentido sou eu mesmo, eu sou esse sexo, né? Então você desfrutar, agora muitas pessoas devotos começam a desfrutar da língua em nome de prachada, essa não é a ideia, né? A prachada é como um remédio que dá para uma criança e coloca um melzinho ali, porque às vezes o remédio é amargo, a criança não quer tomar o remédio, aí o pai coloca ali um docinho ali para a criança poder tomar o remédio, né? Porque a criança não tem essa consciência de que isso vai ser bom para mim, né? Ela só quer desfrutar do prazer da língua. Então, para isso tem que botar o doce. Também Krishna é tão bondoso que ele nos deixou-se maravilhoso prasada, né? Alimento espiritual, só para nos ajudar a controlar a língua, né? Essa é a tradução dessa canção que nós cantamos, né? Sarira Vijajal, Jorendriya Tarekal, Jefeli Vicessa Gore, Tarmadi Divati, Lobamor Sudurmati, Takejataka Tina Sansare, Krishna Bora Doyamoi, Koribari Divajoi, Saprasana de Lobai, Sena Amrita Pau, Radha Krishna Gunagal, Premedapti Talanitai, diz assim, ó meu Senhor, esse corpo material é um lugar de ignorância, e os sentidos são uma rede de caminhos que nos conduzem até a morte, né? Como falamos ali, né? Só perde a inteligência, ela cai, né, no poço da existência material, que comparado à morte, né? Mas de todos os sentidos, a língua é o mais voraz e difícil de controlar. É muito difícil controlar a língua. Porém, meu amado Krishna, só tem me dado esse maravilhoso, delicioso prasada, alimento espiritual, só para nos ajudar a controlar a língua. Então o devoto só toma alimento que primeiro é oferecido a Krishna. Tomemos, pois, esse prasada, assim, inteira satisfação, e com amor glorifiquemos a sinceridade de Krishna. Sila Prabhupada nos ajude. Haribo. Vamos para o Kirtana na festa na Gokula? Com certeza. Estarei indo amanhã cedo. E aqui temos o Haridarshana dizendo o seguinte: na maioria das vezes eu participo do sonho, mesmo diante de ofertas de vícios, eu estou consciente de que não devo quebrar princípios. Em sonho eu não como carne nem outros princípios. Olha, esse é um grande yogi, Haridarshana. Sim, mas assim, é possível. Eu, na verdade, quase sempre esqueço do que eu sonhei. Eu apago e depois acordo, assim. Sei que sonhei, mas geralmente não sei o que eu sonhei, né? Mas muitos devotos podem, assim,
participar do sonho e até controlar o sonho. Né? Então é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez. Reverência a todos vocês. E quem for ao Nova Gokula, nos encontramos lá. Né? Então é isso. Ótimo dia para vocês. Hare Krishna. Todas as glórias a Siguru e Goranga. Haribo!